Mas prosseguindo, vamos ver agora como se comporta aqui. O Carlos Raul? Deputado, com a palavra o deputado Luiz Carlos Raul. Senhor presidente Jair Bolsonaro, senhor general do Exército José Elito Carvalho Siqueira, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Nacional da Presidência da República, almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, comandante da Marinha representando o ministro da Defesa Jacques Wagner, general do Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, comandante do Exército, tenente brigadeiro do ar Nivaldo Luiz Rossato, comandante da Aeronáutica, general do Exército José Carlos Denardi, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, João Batista Moreira, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, FEB, e pai da Heloísa, nossa assessora do PSDB na casa, Marcos Meretson Renault Coelho, presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira Regional Belo Horizonte, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores militares e senhoras e senhores civis que se fazem presente nesta sessão solene em homenagem aos pracinha da Força Expedicionária Brasileira por ocasião dos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Me sinto aqui, Jair Bolsonaro, como um moderador, um homem que exerceu a vida pública, há 43 anos estou na vida pública, e que tive também a honra maior de servir a pátria, servindo no primeiro BPE do Rio de Janeiro, em 1969. Entendo que o equilíbrio das Forças Armadas, o poder civil, é fundamental em qualquer nação do mundo. Quando há o equilíbrio entre o poder militar, o poder civil, e entendimento com a sociedade, empresários, trabalhadores, as igrejas, podemos construir uma nação forte, uma nação próspera. O que realmente tem razão, em parte, é que estes conflitos que existem em outros países, em outros continentes, que eles não venham para o Brasil, entre conflitos raciais, conflitos religiosos, conflito entre os que têm e os que não têm, né? E os novos conflitos do mundo contemporâneo. Não necessitamos desse conflito. O Brasil é, antes de tudo, a pátria do amor. É a segunda nação do mundo mais acolhedora do mundo. Nós acolhemos gente de todos os continentes, ao lado dos nossos indígenas. Aqui formam a argamassa de uma civilização que não será uma civilização de poderio bélico, mas será uma civilização em que o mundo se espelhará. Ainda estamos em formatação, cheio de problemas, é verdade. Por isso, quero agradecer à Casa pela aprovação do requerimento conjunto, né, com os 2 deputados que já foram nominados, para esta homenagem aos pracinhas que foram representar o Brasil no maior conflito da história, em que firmou o Brasil em definitivo no mundo. Desde o descobrimento, o Brasil não é um país que se pauta pela beligerância e o conflito armado. Entretanto, em todos os conflitos que nosso país participou, a sua pujança foi reconhecida. Podemos destacar o espírito de luta e a disciplina de nossos soldados, que nos levaram à retomada dos territórios ocupados com as invasões holandesas no Nordeste no século XVII, bem como a vitória do épico confronto da Guerra do Paraguai, um dos maiores conflitos que o nosso país se envolveu, ocorrido no século XIX, onde o valor do nosso exército foi reconhecido. No que se refere à Primeira Guerra Mundial, podemos também ressaltar a nossa participação, ainda que secundária, mas efetiva, que esta beligerância também marcou, e tenho todo um pronunciamento a respeito dos motivos que levaram o Brasil a entrar na Primeira Guerra Mundial. Sem dúvida alguma, a participação brasileira foi fundamental para o fim da Primeira Guerra Mundial. Fora isso, é preciso registrar que o Brasil é reconhecido internacionalmente pela sua alta capacidade de mediação de conflitos e busca da paz mundial, que sempre orientou as relações externas de nosso país.
tanto que fazemos o discurso inaugural da sessão de abertura da Organização das Nações Unidas, além de ser Estado-membro plenamente participante da ONU, tornando-se parte indissociável da personalidade internacional do Brasil. Voltando ao tema da presente sessão solene, nossos valorosos pracinhas demonstraram na Segunda Guerra Mundial que, apesar da tradição pacifista, os mais de 25 mil brasileiros que lutaram em campos europeus foram bravos na luta armada. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em 30 de janeiro de 1933, a Segunda Guerra Mundial iniciou com a ascensão do poder na Alemanha de uma organização que produziu um dos mais funestos períodos da história humana, inspirado por uma ideologia violenta, belicista, totalitária, racista, negadora dos direitos humanos fundamentais, a verdadeira antítese de uma democracia. Foram responsáveis pela implantação de dezenas de campos de concentração e de extermínio, e pela morte ao menos de 25 milhões de civis, sendo 6 milhões de judeus, e pela opressão sistemática das populações dos territórios que ocupavam. Foi o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, e nós, brasileiros, podemos nos orgulhar de termos participado de modo conclusivo de sua derrubada por meio da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. O alinhamento do nosso país a um dos lados em conflito na Segunda Guerra Mundial foi um processo complexo e envolveu razões econômicas, diplomáticas, militares e estratégicas. Mas não podemos agarrar-nos a argumentos estritamente materialistas, simplificadores da realidade histórica e de muito ultrapassados. A opinião pública brasileira, que se opunha fortemente aos crimes nazistas, foi fator essencial para a decisão do governo Vargas de romper relações diplomáticas com os países do eixo em 28 de janeiro de 1942. Infelizmente, a resposta alemã foi rápida. Em 15 de fevereiro do mesmo ano, um navio brasileiro Guarque foi atacado por um submarino alemão na costa leste dos Estados Unidos. Muitos ataques a embarcações brasileiras se seguiram, totalizando 35. Destas, 33 foram afundadas, deixando mais de 1.000 mortos. O período mais crítico ocorreu entre 15 e 19 de agosto de 42, quando 6 navios foram atacados, inclusive embarcações de transporte de passageiros, deixando 600 mortos em apenas 5 dias. Essas investidas perpetradas por submarinos alemães e italianos causaram grande comoção, medo e indignação na população, com manifestações e passeatas em muitas cidades brasileiras. A forte adesão popular a esses movimentos, que se iam avolumando, obrigou o governo a reconhecer o estado de beligerância em 22 de agosto e a declarar guerra em 31 de agosto contra a Alemanha e a Itália. Devemos reconhecer que a declaração de guerra foi ato de coragem por se tratar de forças militares superiores, e é ainda mais significativo por ter ocorrido no momento que as forças italianas e alemães venciam o confronto, dominando quase todo o continente europeu. Sem embargo, a participação efetiva do Brasil na guerra somente foi decidida por iniciativa nossa, em janeiro de 1943, por ocasião da visita do presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, à base militar de Natal. Como consequência, a Força Expedicionária Brasileira seria oficialmente instituída em 9 de agosto de 43, tendo sido nomeado como comandante o general João Batista Mascarenhas de Moraes. Contudo, muito ainda havia por fazer: recrutamento da tropa, treinamento e todo o planejamento logístico para um combate desse porte. Foi em 30 de junho de 44 que o primeiro contingente da FEB embarcaria no porto do Rio de Janeiro, rumo a Nápoles, onde podia chegar 3 semanas depois. Os pracinhos encontraram uma Itália devastada pela guerra, tendo sido severamente bombardeada pela aviação e artilharia aliada. Demais, o país estava em plena guerra civil depois de ter sido apeado do poder. Mussolini cercou-se de tropas fascistas leais e continuava lutando ao lado dos alemães que dominavam parte do território. Por outro lado, o governo italiano assinaram um armistício com os aliados e seus batalhões enfrentavam contra os fascistas e os nazistas. A primeira unidade da FEB a entrar em ação foi a primeira companhia do Batalhão de Engenharia,
que, sob fogo inimigo, construiu uma ponte sobre o rio Arno em 15 de setembro de 44. As nossas tropas avançaram, fizeram conquistas da cidade de Caiamori, sob o comando do capitão Hernani Airosa da Silva, resistiu ao contra-ataque alemão e etc. E finalmente, após essa vitória, nossos soldados tiveram a difícil missão de liderar a força aliada na conquista de Monte Castelo, posição estratégica e protegida por forte artilharia alemã, já aqui falada inclusive no vídeo. Há vários episódios que gostaria de destacar com o general Mascarenhas, quando ele decide deslocar o posto de comando para a cidade de Porreta Terme, alvo frequente da artilharia alemã. No encontro com o general norte-americano William Crittenberg, este recomendou que o oficial brasileiro levasse o centro de operações para um lugar mais tranquilo. O nosso general respondeu da seguinte forma: General Crittenberg, o senhor é um oficial norte-americano e tem na Itália vários quartéis generais sob seu comando. O senhor pode transferi-los para a frente, para os lados e para trás, e ninguém notará. Este, porém, é o único quartel-general brasileiro na frente italiana. Quando eu decidir removê-lo, será para a frente, nunca para a retaguarda. Com toda certeza, senhor presidente, a conquista do Monte Castelo foi um dos grandes feitos brasileiros na Segunda Guerra Mundial, mas nossa participação nos combates não terminou por aí. A Força Expedicionária Brasileira teve atuação protagonista na ofensiva da primavera, entre abril e maio de 45, mediante o qual os aliados pretendiam vencer definitivamente os inimigos na Itália. Entre as missões que couberam aos Pracinha, destaca-se a tomada de Montese, vital para a continuidade das operações. Na ocasião, perguntado se estava certo que os brasileiros conseguiriam alcançar e manter aquela localidade, o general Mascarenhas redarguiu: General, o senhor tem certeza de que vai aproveitar o sucesso brasileiro sob Montese? E mais uma vez nossos corajosos soldados saíram-se vitoriosos. O mesmo aconteceu em Zoca, Monalto, Turim, em todas as batalhas que lutaram em território italiano, onde permaneceram até a libertação completa daquele país com a capitulação alemã. Então, senhor presidente, celebramos nesta manhã os 70 anos da participação da FEB na Segunda Guerra Mundial. Mais de 25 mil brasileiros estiveram no conflito, cerca de 465 deles morreram em ação e mais 2 mil morreram em decorrência de ferimentos de guerra posteriormente. Por oportuno, observe que, contrapondo aos 465 mortos em ação nos combates da Itália, segundo dados oficiais do Ministério da Defesa e estatísticas mundiais, atesta que mais de 2 mil brasileiros, divididos entre civis e militares, morreram entre os mais de 50 milhões que tiveram suas vidas ceifadas pela Segunda Guerra Mundial. A atuação da FEB foi exemplar, com vitórias notáveis, sendo responsável pela prisão de mais de 20 mil fascistas e nazistas. Já no fim deste pronunciamento, nada mais posso acrescentar, senão agradecer aos pracinhas heróis da Força Expedicionária Brasileira, que cobriram a todos de honra e puseram de forma indelével o nome de nossa nação entre aquelas que salvaram o mundo do ódio e da perversidade do totalitarismo nazista fascista. Registro que esse painel que está na frente e que está sendo nesse momento passado aqui nos dois painéis, há um requerimento meu subscrito também por Bolsonaro, os dois Bolsonaro e outros deputados, que é uma pretensão nossa. Temos um quadro permanente nesta casa, em algum dos corredores, uma homenagem aos pracinha que foram e ajudaram o mundo contemporâneo a chegar onde está com a nossa participação na Segunda Guerra Mundial, passando a constar dos anais desta casa. Que Deus abençoe o Brasil, essa nação rica, com grande possibilidade de encontrar o seu destino, de encontrar o seu caminho. Temos sofrido conjunturalmente nesses últimos anos, mas sabemos do destino que nos é reservado. Essas provações são motivos para, mais do que nunca, todos os brasileiros, militares, civis, todos, religiosos, estarem unidos na reconstrução, não falo mais nem em construção do nosso país. Precisamos reconstruir o Brasil.
repactuar o Brasil, um pacto social, um pacto federativo, uma reorganização do Estado brasileiro, uma reorganização do sistema tributário, previdenciário, trabalhista, reorganizando o modo de atuação dos municípios, dos estados e da União, e também das nossas Forças Armadas e das nossas forças de segurança. É um momento de inflexão, é um ponto de mutação para a mudança de paradigma. Os desafios são apresentados para que nós possamos ter a capacidade, usar o máximo da nossa inteligência, não de beligerância, para reconstruir o país. Acredito que esse momento está próximo e deverá ser de forma democrática. Poderá ser pelo parlamento a solução deste grave conflito que o Brasil vive hoje, político, econômico, moral. Acredito nisso. Que Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe a nação brasileira, os pracinhas, os seus familiares, a todas as Forças Armadas do Brasil. Muito obrigado.